Olá, galera do meu canal. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva. Ative as notificações, que é o sininho, para que possa receber cada vídeo novo que eu estiver postando. Não são muitos, mas de vez em quando eu acabo fazendo algum vídeo. E também deixa seu like, seu joinha, para que o meu canal possa crescer. Hoje eu vou falar sobre um assunto que até eu não sabia. Fiquei sabendo há pouco tempo e estou querendo passar para vocês. Os anticonvulsivos, uma boa parte deles, alguns tipos pelo menos, eles interferem no seu anticoncepcional. Então, você que é mulher, que está se cuidando, está tomando o anticoncepcional para não engravidar, pode acabar engravidando sem querer. Porque o ácido valproico, entre outros, age diretamente sob efeito do anticoncepcional, corta o efeito. Então sempre é bom usar mais de um tipo de método de anticoncepcional. Por exemplo, você toma anticoncepcional e usa camisinha, ou você usa o DIU. São métodos mais seguros para que não aconteça uma gravidez indesejada, porque isso geralmente acaba acontecendo, né? E existem riscos também para pessoas que são epiléticas de gerarem um filho. Hoje, quer dizer, no passado não se tinha ainda muita informação a respeito, mas era preferível que as mulheres não tivessem filhos que eram convulsivas. Mas hoje já existem meios de conseguir que a mulher possa ter um filho. Mas para isso ela tem que estar sob controle, tendo um acompanhamento, e as medicações no período da gestação são reduzidas até 1/3, o que se torna realmente grave num aspecto, né? Algumas mulheres acabam tendo convulsões durante a gestação. E a pior parte é que pode acontecer no feto uma parada e o seu bebê falecer dentro do seu ventre devido a isso. Então, existem inúmeros cuidados e acompanhamentos médicos, neurológicos, que são extremamente necessários, e psiquiátricos, terapias que precisam ser feitas para ajudar as pessoas que têm epilepsia. Elas precisam de muita ajuda porque elas têm ideias suicidas. A pessoa que é mãe, que é epilética, às vezes ela acaba entrando em depressão pós-parto. Não estou falando de todas, estou falando de algumas. Elas não podem ficar sozinha com o nenê, porque elas podem acabar convulsionando na hora de dar banho no bebê, ou ao amamentar o bebê sentada, deixar o bebê cair. O ideal, até na hora de trocar a fralda, é trocar a fralda do bebê, fazer um lugarzinho no chão, para que o bebê não venha cair, né? Então existem muitos métodos e cuidados que devem ser tomados. Então essas dicas, elas são extremamente importantes para quem deseja ser mãe ou para quem quer evitar de uma gravidez indesejada ou por ter uma epilepsia muito grave, que é o meu caso, que eu sou tônico-clônica e estou completamente fora de controle, né? Ainda antes, há pouco, ainda convulsionei de novo. Eu não consigo lembrar muito bem de tudo o que aconteceu, só lembro uma parte e depois eu tive um apagão. Enfim, só que minhas crises estão se tornando extremamente cada vez mais violentas.
eu chego à conclusão de que as medicações que eu estou tomando não estão sendo as corretas. Então, fica muito difícil mesmo você conseguir controlar. Você não tem mais controle sobre o seu corpo. No momento que ocorre, o seu corpo já não responde mais. Você se torna vulnerável a tudo. Você não pode andar na rua sozinho, você não pode fazer nada sozinho, não é para ficar sozinho, enfim. Você sempre tem que ficar acompanhado de alguma pessoa, e esses são ordens médicas para uma pessoa que está fora de controle. Quando você volta a ficar sob controle, a tua vida começa a caminhar novamente no ritmo que tu tinha antes. Mas o problema é as sequelas que você acaba adquirindo, muitas vezes em relação a isso. Sequelas cognitivas. No meu caso, tem dias que eu falo as coisas muito erradas, memória muito ruim. Eu tive uma perda de memória muito grande que foi afetada. Eu era uma pessoa extremamente com a capacidade intelectual muito acima do normal até, e que foi prejudicada terrivelmente pelo número das crises convulsivas. E então eu tenho pavor de hospitais, eu tenho pavor de estar num ambiente que eles possam me fazer mal, que possam me machucar. E quando eu sou machucada, a minha reação é extremamente a mais negativa possível. Enquanto eu estou tendo uma convulsão e ainda estou sob esse processo de não estar voltando, você pode me cortar se você quiser, eu não vou sentir. Mas no momento que eu começar a ter indícios de consciência, aí eu começo a sentir as coisas, mas eu não consigo responder ainda. Não consigo falar. E uma coisa muito estranha que tem acontecido nesses últimos meses é que quando eu tenho inúmeras convulsões, eu começo a falar a minha língua, que eu sou bilíngue, eu começo a falar a minha língua de criança, né? O meu idioma de quando eu era criança, até os 7 anos de idade que eu aprendi outro idioma, né? Então eu não falava português. O português eu aprendi depois dos 7 anos de idade. E hoje outras coisas têm mudado também, como eu estou tendo mais facilidade de aprender outro idioma. Estou aprendendo um terceiro idioma desde que eu estou em casa. Digamos que estou compreendendo muito bem já espanhol, até já estou praticando o espanhol, algo que antes não iria acontecer. E até estou vendo que o francês é outro idioma que parece que na minha mente não vai ser tão complexo de aprender também. Então parece que está ativando uma parte do meu cérebro que estava num arquivo morto. Eu vi um professor de francês fazendo umas explicações, e eu vi que, nossa, não é tão complexo assim. Então, primeiramente, eu estou tentando ver se vou no espanhol, aprendendo o terceiro idioma, e quem sabe depois partir para um quarto idioma, já que eu estou com o meu membro esquerdo superior atrofiado, 2 dedos da mão direita também estão atrofiando. Eu sofri uma lesão de medula no pescoço devido a 2 tombos que eu tive, que eu caí sobre um bidê. E depois disso eu caí sobre a cama e tive mais 2 outros tombos. E então já tive 5 tombos desde então, desde janeiro. E isso acaba resultando lesões graves. A princípio
Não se sabia se eu tive fratura no braço, mas o traumatologista confirmou que eu tive fratura no braço também, mas ela não se desprendeu, ela conseguiu consolidar, porque o meu braço estava imobilizado, mas eu não tinha conseguido fazer raio-x, nada devido à pandemia. Então você se via numa situação onde que as pessoas que precisam também de ajuda acabam não tendo ajuda. E eu estou aguardando já desde fevereiro a cirurgia para reconstruir o tendão supraespinhal da clavícula que rompeu todo e rezar para que eu não precise passar pela cirurgia entre a 7ª e 4ª ou 5ª vértebra do pescoço, que está me incomodando bastante, que eu tenho muito medo de ficar numa cama para sempre, porque é um medo que acho que todo mundo teria. E fico muito emotiva porque eu deixei de fazer tudo que eu gostava. E o meu canal, eu tenho visto que tem muitos casos de 2, 3% da população mundial sofre com esses problemas. Algumas pessoas conseguem se curar, mas é porque o caso delas não são tão graves. E deixar bem claro, tá, gente? Muitas pessoas acham que você jogar o remédio fora e rezar resolve. Não, gente, não é bem assim não. Tá? Rezar, pedir ajuda a Deus é importante, faz bem para a alma. Mas cada caso é um caso. Poucas pessoas conseguem se livrar dessa doença. Mas quando tu é um portador crônico, como o meu caso, que tenho há 32 anos essa doença, e que tem piorado com o passar do tempo, você vê que não é bem assim que funciona. Eu acho que as pessoas têm que entender que cada caso é um caso. E a gente sofre pelos estigmas, porque as pessoas te olham com outros olhos, as pessoas te veem de uma forma diferente e você não se sente bem com isso. Deve ter pessoas até que fazem piadas a teu respeito. Então você se sente meio que discriminada com isso tudo. Porque os antigos achavam que a pessoa era possuída por um espírito, né? No passado, né? E hoje se sabe que é uma doença que ocorre no cérebro, tem exames que comprovam isso, e então é uma doença no cérebro mesmo. Mas eu, há tempo atrás, foi nessa semana mesmo, que eu tive que ir para auxílio médico, porque eu não parava de convulsionar. Acabei sendo enviado, já estava até meio controlada, tive que ser encaminhado para um hospital. E me parece que eu convulsionei durante o trajeto, porque sacode, né? Chacoalha, que eu me sinto dor muito forte no ombro. Eu fui internada no hospital, um hospital onde só tinha um médico para atender tanta gente, onde tudo era feito às pressas. E como eu já não possuo mais veias para isso, para ficar me injetando soro nas veias, porque você tem que me furar às vezes umas 20 vezes, que já aconteceu, porque uma senhora uma vez disse que contou 25 picadas em mim, enquanto eu estava inconsciente. O último enfermeiro que me atendeu naquele hospital, ele foi extremamente, eu diria que, não sei se a palavra incompetente seria a palavra apropriada, mas ou grosseiro,
quando eu pedi para ele fazer com muita cautela, com muita calma, injetar na veia, porque as minhas veias são muito fracas. E ele apertou com toda a força, estourou minha veia, e ao mesmo tempo estava indo soro na minha veia. E aquilo doeu, 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 ardeu, ardeu, ardeu. Eu gritava, eu batia as pernas porque doía, doía, doía. E ele simplesmente virou e saiu. Eu não estava aguentando de dor. E qual é a tua reação nessa hora, gente? Eu sei que a dor desencadeia a convulsão em mim. Eu fechei o soro. E nisso, eu pensei, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, porque eles vão injetar isso aí direto em mim e isso vai me machucar cada vez mais. Então eu comecei a tentar arrancar o soro do meu braço. Eu queria sair dali, precisava sair. Porque eu já estava melhor e eu queria ir embora dali. Aí eu fui segurada, fui contida, claro, né? Aí o enfermeiro disse, você estava bem antes, porque você está tão agitada agora? Eu disse, porque o enfermeiro me machucou, ele me machucou, estourou minha veia e tudo mais. E fiquei nessa situação. Então eu estava muito transtornado naquele momento. Eles apareceram com os remédios, alegando que era hora de eu tomar meu remédio. Como eu tinha o grau de consciência já bem focado naquela hora, e tinha um relógio enorme na minha frente, meu mesmo sem óculos, conseguia ver mal os ponteiros, eu vi que não era hora de eu tomar remédio. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, eles querem me sedar. Eu disse que eu não ia tomar o remédio, que não estava na hora. Ele disse, não, mas está na hora. Eu disse, não está na hora. E foi quando eles pediram porque eu esperasse que o médico ia vir falar comigo. E o soro estava fechado. Eu disse, eu fechei, porque está me machucando, que está estourada a minha veia. Eles também não removeram esse soro. E eu esperei 45 minutos ainda e ninguém apareceu, mas a cada pouco alguma enfermeira ficava me bisbilhotando. Quando eu notei que a última enfermeira saiu, eu arranquei com a boca o soro, perdi bastante sangue. Com uma das fitas que eu já tinha colocado de lado, eu grudei em cima da veia que estava estourada e apertei o que eu consegui apertar com o punho da minha mão, que não mexe mais os dedos direito. E tentei descer da cama, e quando eu consegui sair do quarto, eu já fui praticamente que cercada por enfermeiros. E eu disse, vocês não tocam em mim, que eu não quero machucar ninguém, eu só quero sair daqui. Aí disseram, volta para a cama mais um pouco. Eu disse, ninguém encosta em mim, eu só quero ir embora. E eu estava transtornada sim, mas eu estava furiosa, porque eu tinha sido machucada. Eu saí de lá sangrando, e eu espero nunca mais precisar voltar para aquele hospital. Porque os outros enfermeiros todos foram super profissionais, menos um. Então eu não posso me queixar do hospital que eu estava pelos demais. Se tem uma maçã podre, eu não posso condenar as outras. Então eu fiquei muito furiosa mesmo e eu fugi do hospital. Eu sabia que teria algum familiar meu lá fora, e tinha mesmo. Eu saí de lá muito transtornada. Eu disse que eu queria ir embora daí agora. Daí me perguntaram se eu estava liberado. Eu disse não, que eu não tinha sido liberado e que eu estava saindo por conta própria, botando a minha vida em risco, que eu não queria saber mais. Eu queria ir embora dali. Mas eu fiz a denúncia, sim, porque eu acho que o respeito é bom e a gente gosta.
E um hospital daquele tamanho não pode ter somente um médico. É um hospital que precisa ter no mínimo 3 médicos para conseguir fazer o acompanhamento das pessoas, porque estava cheio de gente lá fora, para aquele um médico atender todo mundo, e ainda você ter um profissional atuando daquele jeito, pelo amor de Deus. São vidas. E tinha um homem do meu lado morrendo, que precisava de oxigênio, gente. O cara não está ganhando nem oxigênio. Eu acredito que ele não esteja mais nem vivo hoje. É muito complicado isso aí, gente. É um relato meu que eu estou fazendo, é algo que aconteceu de verdade. Se eu convulsiono, eu prefiro ficar conversando em casa, tentar estabilizar em casa, mas não precisar mais ir a nenhum outro lugar, porque eu não aguento mais isso. Agradeço a todos que fiquem ouvindo o que eu tenho a dizer, porque eu vou gravar outro vídeo menor, esse ficou um pouco grande, mas eu vou postá-lo assim mesmo, porque é um desabafo também. Valeu, galera.